Alô e bem-vindo a mais uma aula de alemão. O assunto do dia são perguntas ou Fragen em alemão. Basicamente, temos dois tipos grandes. O primeiro é Ja, Nein Fragen. Ja, Nein, porque a resposta vai ser ja, sim ou nein, não. Por exemplo, sprichst du Deutsch? Você fala alemão? A resposta é sim ou não, ja ou nein. E o segundo tipo a gente chama de W-Fragen. W é W em alemão, e isso porque todos eles vão começar com essa letra. Palavras com W na frente. Por exemplo, onde você mora? Wo wohnst du? Wo é onde e vai iniciar a pergunta. A diferença entre esses dois tipos não é muito grande e não vai ser muito complicado. Agora vamos começar com o Ja-Nein-Fragen, ou melhor, vamos começar com uma frase simples, uma afirmação. Pedro mora em São Paulo. Em alemão, a gente fala Pedro wohnt in São Paulo. Para fazer uma pergunta, em português muda a entonação. O Pedro mora em São Paulo, mas a frase em si, a estrutura, não mudou. Em alemão é um pouquinho diferente. A gente pergunta: Wohnt Pedro in São Paulo? Ja, er wohnt in São Paulo. Nein, er wohnt nicht in São Paulo. Como dá de notar, wohnt Pedro em São Paulo é o verbo wohnt, agora está na frente. Antes, na afirmação, estava no segundo lugar, agora está na frente. Wohnt Pedro em São Paulo. E isso é o segredo das perguntas. Eles começam com o verbo. É somente isso, nada complicado. Vamos ver isso mais uma vez. A afirmação: Pedro wohnt em São Paulo. A pergunta: wohnt Pedro em São Paulo? O que muda é a posição do wohnt. Ele vai para frente numa pergunta. Vamos ver agora já o segundo exemplo. Du hast ein Problem. Isso significa você tem um problema. Du hast ein Problem é uma afirmação. A gente sabe, não, você tem um problema. A gente não está questionando isso. Agora, para fazer a pergunta, tem que mudar a posição do hast. Ele vai para frente. Hast du ein Problem? Você tem um problema? Outro exemplo. Traurig significa triste. E eu gostaria de saber se ela está triste. Ok. O que a gente precisa é o verbo ser estar, aqui na conjugação de estar. Ist. Ele vai para frente. Nossa pergunta fica então: Ist sie traurig? Ist sie traurig? E, novamente, temos duas respostas. Ja, sie ist traurig. Nein, sie ist nicht traurig. Agora vamos repetir e comparar os nossos três exemplos. Wohnt Pedro em São Paulo? Hast du ein Problem? Ist sie traurig? O que a gente pode ver é sempre temos o verbo no começo. Wohnt, hast e ist. E depois vem a pessoa. Pedro, du e sie, ela. Depois vamos ter um certo resto da pergunta. Não sempre tem, mas na maioria dos casos tem. Tá? Então, verbo, pessoa, resto. Ou vamos falar um pouco mais geral. Primeiro o verbo, depois o sujeito e depois o resto. Sujeito é um termo da gramática, se refere a uma pessoa ou uma coisa do que uma frase ou uma pergunta se trata. Então, a gente poderia falar também de um carro.
Hat das Auto 4 Türen? O carro tem 4 portas? Tá? Não a pessoa, mas a nossa estrutura, a ordem é a mesma. Verbo para frente, depois o sujeito. Beleza. Como eu já falei, a gente chama esse tipo de pergunta de ja, nein, Fragen. E só vamos ver mais uma vez por quê. Wohnt Pedro in São Paulo? Ja, wohnt in São Paulo. Hast du ein Problem? Ja, ich habe ein großes Problem. Ist sie traurig? Nein, sie ist glücklich. Hat das Auto 4 Türen? Nein, das Auto hat 2 Türen. Em cada caso, respondemos ou com ja ou com nein. Além da nossa sequência verbo, sujeito, resto, tem mais uma coisa que a gente não pode esquecer, é que temos que conjugar o verbo, mas isso seria a mesma coisa em português. Vamos fazer um último exemplo. Você vai para casa, você é du e o verbo ir é gehen. Então, um momento para pensar como fica essa pergunta. Verbo na frente, conjugado, depois a pessoa, depois o resto. Talvez vocês pausaram o vídeo para pensar. Você vai para casa. A forma correta é gehst du nach Hause. Talvez também formal gehen Sie nach Hause. Mas isso é a ordem. Espero que todo mundo acertou. Eu vou deixar alguns exemplos dessa forma na descrição do vídeo para vocês formularem as perguntas e quem quer pode responder num comentário e assim eu vou ter a chance de dar uma correção. Mas é só para quem quiser, claro. Isso já foi o primeiro tipo de perguntas e agora vamos ver o segundo. Para não deixar o vídeo muito extenso, paro por aqui. Para assistir a segunda parte sobre o V, Fragen, clique o vídeo ao lado. E se você gostou desse vídeo, peço para você curtir e talvez seguir o meu canal. Até mais, bis bald!